galerinha, para mais um vídeo de redação, meus amores, queridos. Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Prisátera, trabalho com redação há muitos anos e tinha uma turma aí considerável para a galera que ia fazer a prova da UniOeste. Pensando em vocês que têm dúvida em relação à banca, que ainda não sabe quais são as características dos gêneros cobrados na prova, eu resolvi gravar este vídeo. Então, o que eu fiz? Eu peguei duas redações de alunas minhas, uma aluna tirou 59 e a outra aluna zerou a redação. Então eu trouxe esses dois textos para compará-los e mostrar para vocês como que vocês deveriam ter escrito, o que vocês deveriam ter escrito, qual foi aí o raciocínio envolvido para a aluna que tirou a nota máxima e o raciocínio da aluna que tirou o zero, né, que zerou a redação. Então eu resolvi fazer esse comparativo para auxiliar vocês que farão as provas nos próximos anos. Tomar uma aguinha, né, gente? Porque senão não ganhar de pé. Então, aproveitando, se você não me segue lá no Instagram, Prof. Prisátera, e dá um like aqui no vídeo, né? Vamos ajudar a Psilane a ganhar recebidos? Vamos ajudar a Psilane a ganhar recebidos? Então vem comigo, olha lá. Galera, aqui eu selecionei a proposta de redação, tudo bem? Selecionei aqui a proposta de redação, então aqui ó, nós temos, né, o gênero carta, que foi avaliado, então a banca solicitava: redija uma carta do leitor para ser publicada no jornal online latinoamerica.com, manifestando seu posicionamento sobre o texto abaixo. Assine como João ou Maria. Essa é a característica da UniOeste, né? Assinar com João ou Maria, e ela já deixa bem claro, bem específico aqui no comando o que deve ser feito. A proposta era: obesidade, um problema individual ou social. Galera, 99% dos alunos que não obtiveram notas boas na carta foi pelo seguinte: o aluno falou apenas da obesidade. Falou das características de pessoas que são obesas, dos problemas decorrentes da obesidade, da falta de uma alimentação saudável. Alunos comentaram a questão do sedentarismo, da questão do trabalho, que hoje as pessoas trabalham e fazem tudo em casa. Alguns alunos comentaram, inclusive, sobre a questão do iFood, esses aplicativos de comida, né? Que acabam facilitando a vida das pessoas. E aí, a galera se esqueceu de fazer o seguinte, de dar uma atenção para o ou. Gente, o ou era o ponto principal. Obesidade, ela é um problema individual ou ela é algo social? Então, vocês não poderiam ter escrito um texto apenas comentando sobre a obesidade. Como a banca deixou claro aqui no início, ó, manifestando seu posicionamento sobre o texto abaixo, você deveria ter um posicionamento bem marcado. Você deveria ter um ponto de vista bem específico. Então é aí que está o ponto central. A galera foi mal na carta, por quê? Porque não deixou claro o posicionamento, a perspectiva, tudo bem? Então, se você obteve uma nota baixa aí na carta, releia o seu texto e confira se você mencionou que é um problema individual ou se é um problema social, tudo bem? Não vou ler o texto de apoio com vocês, eu vou ler o texto do artigo, porque os textos que eu selecionei aqui para trazer para vocês são dois textos que fizeram um artigo de opinião. Então, prestem atenção aqui comigo. O comando era: produza um artigo de opinião para ser publicado no Jornal Online Paranaense sobre o tema Ciência versus Anticiência na Sociedade Contemporânea. Mais uma vez, vamos prestar atenção no comando da proposta. Gente, vocês têm que ter cuidado com isso. Teve aluno que falou do movimento antivacina, teve aluno que falou do terraplanismo, teve aluno que falou dos investimentos na ciência, teve aluno que falou do negacionismo, teve aluno que falou apenas de um ponto, que só enalteceu a ciência, e alunos que só criticaram a anticiência. O que aconteceu nos artigos que eu verifiquei que tiveram notas baixas foi o seguinte: o aluno simplesmente esqueceu desse detalhe aqui, ó, do versus. O aluno não trouxe o versus, era para trazer o embate entre os dois, era para reiterar que
Existe a ciência, mas que há anticiência na sociedade brasileira. Há um embate entre as duas. Então, vocês poderiam ter trazido, por exemplo, os benefícios da vacina e ter trazido também o movimento anti-vacina para mostrar esse embate entre a ciência e a anticiência na realidade. Entenderam? Então, foi esse o problema dos alunos que escreveram o artigo. Eu li artigos maravilhosos, eu li textos muito bons, eu li textos excelentes, mas textos que não traziam aquilo que a banca solicitava. E aí, meu amor, não traz o que a banca solicita, você senta na boneca, você tá fora. Tudo bem? Vou ler com vocês os textos de apoio. Fragmento do texto A Pandemia e a Anticiência, de Clayton Monte. O combate à pandemia exige múltiplas equipes, recursos e coordenação, mas necessita de uma ciência de ponta com investimentos permanentes. Não conseguiremos apagar as consequências do descaso com a ciência. Como disse Amarino, o mundo que conhecemos não existe mais. Em pleno século XXI, a pandemia nos ensina que precisamos ainda mais do potencial científico. Caso contrário, seremos infectados pelo vírus contagioso da ignorância em massa. Esse texto, ele foi tirado do Povo, Jornal Opinião, em abril de 2020, falando sobre a pandemia. O próximo texto era um fragmento de Tatiana Roque, que se chamava O Negacionismo no Poder. A pós-verdade não designa apenas o uso oportunista da mentira, embora ele seja frequente. O termo sinaliza, acima de tudo, um ceticismo quanto aos benefícios das verdades que costumavam compor um repertório comum, o que explica certo desprezo por evidências factuais usadas na argumentação científica. Evidências e consensos científicos têm sido facilmente contestados com base em convicções pessoais ou experiências vividas. Olha lá! Vocês percebam que o texto de apoio ele já retoma aquilo que a proposta solicitava. Evidências e consensos científicos têm sido facilmente contestados com base em convicções pessoais ou experiências vividas. Então, quando ele fala contestados, ele traz de novo a dualidade, a ciência versus a anticiência. Então, o texto de apoio, de certo modo, ele reitera essa perspectiva, aquilo que você deveria abordar. Foi tirado, então, do texto, da Folha, Piauí, O Negacionismo no Poder. Então, aqui nós temos a proposta. Ciência versus anticiência na sociedade contemporânea. Tranquilo? Vem comigo. Só para vocês entenderem, no meu curso para a UniOeste, eu trago, as propostas de redação, eu trago artigos de opinião, eu escrevo artigos de opinião com os meus alunos, mas o mais importante, eu trago elementos para as aulas que eles podem usar nas redações. Então, são excertos, são exemplos, são estilos de articulistas que eu trago para as aulas e que eu ensino os alunos a usarem na redação. Exemplo de que isso dá certo é a redação que eu vou mostrar para vocês agora. A Milena tirou 59 na redação que valia 60. E ela lançou mão de inúmeras estratégias argumentativas que eu ensinei em aula. Então, por isso a importância de vocês usarem aquilo que eu trabalho em aula, de vocês assistirem às aulas na plataforma e de vocês escreverem as redações. Porque existe uma diferença muito grande entre você ver exemplos de artigos, ver a teoria, ver as propostas e escrever efetivamente a redação. Então, a Milena, ela fez o combo completo. Ela assistia às aulas, ela participava das aulas ao vivo, ela lia as propostas, escrevia as redações, trazendo esses estilos que eu orientava para o texto, e aí era corrigida, que eu indicava se estava dando certo, se estava dando errado, o que estava acontecendo. Então, na correção do texto a seguir, eu vou ler o texto com vocês, não vou me deter aos desvios de língua portuguesa, que foi o que ela perdeu esse ponto. Ela teve algumas vírgulas perdidas, uns paralelismos, não vou atentar para isso, porque esse não é o foco da aula. O foco da aula é vocês verem a argumentação, como o gênero artigo de opinião se materializa, como gênero, ele é construído
para atingir o seu propósito comunicativo, tudo bem? Então, eu vou trazer aqui o artigo para vocês e vou apontando no artigo aquilo que eu trabalhei em aula e que ela usou na redação dela, tudo bem? A proposta, ela fez o artigo de opinião falando sobre a ciência versus anticiência na sociedade contemporânea, tudo bem? Então, olha lá. Aqui é o texto dela, tá? Eu vou colocar na tela toda, gente, porque eu acho que facilita aí para vocês a leitura, né? Fica maior e aí não tem problema. Então, olha só. O Brasil que nega. Galera, só fazendo um comentário aí. Na semana antes da prova, eu trabalhei com eles um artigo de opinião que era sobre pobreza menstrual. E nesse artigo, o articulista trazia como título O Brasil que sangra. E aí eu comentei com os meus alunos em aula que eles usassem essa estratégia nos títulos. Então poderia ser o Brasil que sufoca, o Brasil que não educa, o Brasil que não vacina, o Brasil que nega. Então aqui nós já temos o primeiro ponto, né, que ela trouxe aquilo que eu orientei em aula na redação. Então olha lá. É chocante pensar que o Homo sapiens, espécie mais racional do planeta Terra, após passar por séculos de evolução e de desenvolvimento, hoje negue sua própria criação, a ciência. Aqui nós já vemos que ela traz o embate, né? Os dois, ó. Ela já traz o embate, negue a sua própria criação. Em plena pandemia do coronavírus, vivemos a era da infodemia. São muitas as informações que nos permeiam, e grande parcela delas não é verídica, mas tem indivíduos que preferem acreditar nas inverdades do que no conhecimento científico. Mais uma vez, ela coloca aqui o embate, opa, deu uma subida ali, mais uma vez ela coloca aqui o embate entre as duas, tá vendo? É um tal de vacina transforma em jacaré para cá, o kit Covid é a cura para lá, e que se trouxermos aqui a charmosa teoria dos conjuntos e fizermos uma interseção, o que se sobressai? O perigoso e irracional negacionismo. Traz o conceito de negacionismo também. Amei essa teoria dos conjuntos, te amo. Acredito, sendo uma profissional da saúde, que o único meio para erradicar o Covid-19 é a vacinação, tá? Aqui também, não vou marcar os pontos em português, mas só o que chamar mais atenção. A partir disso, causa-me um aperto no peito pensar que em pleno século XXI ainda exista uma anticiência que crê no movimento antivacina. Vou colocar aqui a vírgula também, né? Os vírus causadores do sarampo e da varíola, por exemplo, estão encontrando um ambiente fértil para voltarem a se multiplicar, já que a população está deixando de se imunizar. Fico nostálgica ao lembrar de como as campanhas de vacinação eram antigamente, com filas e filas nos postinhos e no fim uma foto de recordação com o carismático Zé Gotinha. Isso aqui eu também trabalhei em aula, tá? Falando para retomar o Zé Gotinha, para lembrar dessa contextualização histórica. Então isso aqui também mencionei em aula para os meus alunos usarem. E hoje? Hoje, muitas pessoas preferem acreditar que o imunizante irá modificar o nosso DNA a ficar a salvo das doenças. Além disso, as fake news chegaram para ficar. Ainda mais quando são apoiadas pelo competente Jair Bolsonaro. Esse trecho aqui eu também orientei em aula para que eles usassem. Atenção, contém ironia, porque de competente esse senhor não tem nada. Nesse sentido, o kit Covid, defendido pelo não médico e não cientista presidente da nação, é a maior notícia falsa de todos os tempos, pois os medicamentos que estão nele contidos, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, não são eficazes contra a Covid. E isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas, pessoas que estudam e comprovam suas teorias por meio de dados. Porém, o fanatismo político brasileiro o faz acreditar e seguir o mito, ao invés de fazer o que a ciência propõe. Então aqui, ó, gente, vocês percebam que a função do gênero está se concretizando. Por quê? Porque a aluna traz, olha,
o fanatismo de um lado e fazer a ciência do outro. Então ela traz a ciência de um lado, que era o que o comando perguntava, né, o que o comando solicitava, e trazia a anticiência do outro, tudo bem? Então eu quero que vocês prestem atenção nesse sentido aqui. E não termina por aí. O descaso com a ciência vai além do negacionismo por parte da população. Acontece que a falta de investimentos também é preocupante. A ciência brasileira já conseguiu desvendar o genoma do SARS-CoV, né, do SARS-CoV-2, criar vacinas como a Coronavac, a da Universidade Federal do Paraná, e construir respiradores mais baratos para o tratamento dos pacientes. Acredito que com tudo isso seria justo altos investimentos na área científica, mas, na realidade, só ocorrem cortes e mais cortes nas verbas. Mas, na realidade, né, seria... Enfim, não vou corrigir o português. Já dá uma coceira, mas não vou corrigir. A maior economia da América Latina, hoje, é o Brasil que nega, constituído por um povo alienado e refém de um desgoverno autoritário. Por fim, deixo a minha triste questão. Até quando a anticiência afetará os rumos da ciência brasileira? Até quando? Então, olha só, essa aluna, ela trouxe no texto dela várias palavras que indicam juízo de valor, palavras que indicam, né, o posicionamento dela. Então, quando ela coloca povo alienado, refém, desgoverno, autoritário, tudo isso indica juízo de valor. Quando nós lemos o texto dela e nós verificamos que ela o tempo todo traz o versus, o tempo todo ela traz os embates relacionados a essa ciência versus a anticiência, o título dela se relaciona com o texto, porque ela aborda todo instante que o Brasil nega, e ela traz os argumentos necessários para comprovar o posicionamento dela. Ela traz os argumentos necessários para comprovar que, na sociedade contemporânea, há ciência versus anticiência. E aí ela traz as consequências, ela traz exemplos, ela mostra isso. Tem, obviamente, desvios de língua portuguesa, vírgula, né? Algumas questões pontuais, mas nada muito grave. O que importa é que a máscara social ela trouxe para o texto, ela trouxe também o posicionamento dela, e mais do que isso, ela trouxe os argumentos necessários para defender o ponto de vista. Ela mostrou com muita propriedade que ela tem um estilo na produção escrita. Tudo bem? Que ela tem esse estilo. Então, essa aluna, ela tirou 59, usou as informações que nós trabalhamos em aula, usou os argumentos, o estilo, né? Esses excertos que eu trago para os meus alunos nas aulas e que eles podem sim lançar mão e trazer na redação. O artigo, gente, de opinião e a carta, esses gêneros da UniOeste, eles são gêneros que eles exigem do leitor, diferentemente do Enem, né, desses textos dissertativos argumentativos, eles exigem do leitor um amplo domínio do gênero, né? Não tem como ter esqueleto no artigo, não tem como ter citações prontas no artigo. É preciso que o aluno realmente saiba escrever. Ponto. Esse foi o artigo que tirou a nota 59 de 60, um excelente texto. Agora, eu vou trazer para vocês um artigo de opinião que a aluna zerou. As duas são minhas alunas no curso, foram minhas alunas no curso, e eu sempre menciono para os meus alunos, eu sempre falo para os meus alunos. A única coisa que vai fazer você zerar na redação é fugir do tema ou fugir do gênero. Não escrever o artigo, claro, né, em relação aos critérios de pontuação, de número de linhas, de se colocar no texto, etc, etc. Eu não estou falando desses critérios, eu estou falando depois de ter aula de redação. O que vai fazer você zerar a redação? Não escrever dentro do gênero ou escrever outro tema no lugar daquilo que a banca solicitou. E foi exatamente isso que aconteceu com a minha aluna, com essa aluna que zerou a redação. Ela escreveu um texto predominantemente dissertativo, então ela não escreveu o artigo de opinião. Foi por esse motivo que ela zerou o texto. Então ela não trouxe
a máscara social de uma maneira efetiva. Alguns alunos acham que trazer a máscara social é só colocar em primeira pessoa, mas não é. Não defendeu o ponto de vista, não trouxe aí, né, não criou essa contextualização, não defendeu os argumentos de uma maneira efetiva, e aí ela escreveu dentro da característica do texto dissertativo, até a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou mostrar para vocês o que aconteceu com essa redação. Não vou corrigir língua portuguesa também, vou pensar apenas no conteúdo do texto, na estrutura do texto, para que vocês compreendam a diferença entre um artigo e outro. Geralmente nós encontramos, né, na internet apenas os artigos que deram certo, e aí o aluno não consegue visualizar os erros de outros textos. Então por isso que eu resolvi trazer esses dois. Os dois são de duas alunas minhas, um que tirou nota máxima e um que tirou o 0, tudo bem? Porque isso, gente, de tirar o 0, de não tirar a nota máxima, isso pode acontecer com qualquer aluno, tá? Não é demérito nenhum trazer essa informação. Eu já conversei com a aluna que tirou o 0, ela entendeu o que aconteceu. Na hora da prova, vocês sabem muito bem que o nervosismo bate, que a angústia bate, que a ansiedade, você tá lá, você acaba achando que escreveu e não escreveu. E aí, meu filho, não tem problema não, a gente continua firme no propósito, tá? Eu vou trazer aqui o texto da aluna que tirou 0, tudo bem? Negacionismo é ignorância. Na sociedade atual, que vive o contexto de uma pandemia, a anticiência é um problema social que agrava a crise sanitária no mundo todo. Isso ocorre, principalmente, pela demanda científica elevada que tal situação requer, tanto em descobertas de vacinas, como em meios de se defender do novo coronavírus. Eu, como cientista e defensora da ciência, fico perplexa ao ver o negacionismo científico e seus terríveis efeitos em uma sociedade que nunca necessitou tanto da ciência como hoje. O que nós vemos aqui, ó? A aluna não trouxe o versus, tá vendo? A aluna não trouxe o versus. Ela não trouxe um em detrimento do outro. Ela não trouxe um em relação ao outro. Ela acabou abordando apenas a anticiência. Ela acabou abordando apenas a questão do negacionismo. E aí, você não traz aquilo que a proposta solicita. Então, para além de ter erros, né, de estrutura, você também acabou pisando aí na bola na questão do tema. Você não abordou exatamente aquilo que a banca solicitou. Então você já percebe, ó, na sociedade atual, característica do gênero dissertativo, aqui ela contextualizou o tema, trouxe a tese, aí antecipou os argumentos, né, que a gente já sabe que ela vai fazer disso e vai falar dos efeitos na sociedade. Então aqui nós vemos claramente as características do gênero dissertativo. Nesse sentido, o filme Contágio, de 2011, mostra uma epidemia de um vírus letal que se alastra concomitantemente à desinformação. De forma análoga, infelizmente, cuidado aí, gente, com o uso excessivo de advérbios, tá? Evita isso no texto de vocês. Nós podemos observar esse cenário em nossa sociedade quando fake news anticientíficas, olha lá, nenhuma palavra em língua portuguesa vai ter 2 acentos, tá? Nenhuma palavra. Se espalham e contribuem com a proliferação do coronavírus. Assim, diversas notícias sensacionalistas são compartilhadas nas redes sociais a fim de negar a ciência para satisfazer interesses pessoais. Essa atitude, que nega as proposições científicas, auxilia na contagem das milhares de mortes, e isso é inadmissível. Então, você percebe aqui características do gênero dissertativo, características das fake news, e vendo que a aluna, infelizmente, assume um lado, ela assume as causas dessa anticiência, e aí está fora daquilo que a proposta solicita. Além disso, o negacionismo e as notícias falsas associadas a políticas de governos não tem crase antes de palavra que esteja no plural quando o artigo estiver no singular. De governos é um problema ainda mais grave. No livro 1984, de George Orwell, o autor afirma que quanto mais ignorante é um povo, mais forte no poder é seu governo. Dessa forma, as campanhas governamentais que visaram sobre o uso do Covid, medicamentos que não receberam comprovação científica no tratamento, são um triste exemplo disso.
Assim, uma notícia falsa influencia milhares de pessoas a duvidarem mais uma vez da ciência e a usarem remédios de forma equivocada, como uma doença que não tem tratamento precoce. Além disso, uma vez que a ciência não faz mais sentido para essas pessoas, cada um acredita no que melhor lhe convém, ignorando medidas de proteção reais ditas por cientistas. Aqui ela quis trazer um pouco da questão de um lado e o outro lado, mas ela fez de uma maneira tão superficial que não ficou evidente que há esse embate. Eu quero que vocês cuidem também com a repetição de conectivos, gente. Repetir palavras, paz do Senhor, né? Não tem problema. Quer dizer, tem problema, mas desde que não seja de uma maneira tão repetitiva, né? Repetir uma vez, duas, tá na paz do Senhor. O problema é repetir conectivo, gente. Conjunção não se repete. Nós temos 30 linhas, meu amor. Bora lá ver outras conjunções para você trazer no texto. Mais uma vez, aqui nós temos alguns erros de ortografia, nós temos erros de crase, isso é o de menos. O maior problema do seu texto é em relação à estrutura. É em relação ao quê? É em relação às características do gênero. Você precisa ter cuidado com isso. É preciso ter cuidado com as características do gênero no texto, tudo bem? E aí, olha lá. É com base nisso que reitero meu posicionamento, precisamos ainda mais da ciência com a atual crise política e sanitária que vivemos. Olha só, aqui nós temos até um erro, gente, de entendimento, né? Um erro de ortografia. A aluna, na hora de escrever, acabou se perdendo. Isso acontece muito devido ao nervosismo na hora da prova. O aluno está nervoso na hora da prova, né? E aí é uma situação difícil, é uma situação fora do que o aluno está habituado a produzir, e aí acontece de comer letras. Ó. É com base nisso que reitero o meu posicionamento de que precisamos ainda mais da ciência, né, etc, etc. Ou ainda mais, eu acho que você também repetiu algumas vezes no texto. Não podemos sucumbir à ignorância enquanto nós cientistas trabalham tanto e conseguem produzir vacinas em tempo recorde. Para isso, olha lá, trouxe uma proposta de intervenção, ainda que tenha sido de uma maneira bem sutil, você trouxe a intervenção. E isso não é característico do artigo de opinião. Isso é característica do dissertativo argumentativo. Então, olha lá. Para isso, cada um deve se questionar ao receber notícias no WhatsApp, tal qual o método científico faz, e buscar sempre a veracidade dos fatos, para que assim possamos construir uma sociedade nos pilares da ciência e da evolução. Além disso, trouxe um final totalmente utópico, né? Um final que é impossível praticamente de existir. Então, aqui nós percebemos que o texto dela, ele não trouxe as características do artigo de opinião e também não trouxe, gente, a questão da estrutura do texto. A estrutura do texto está superficial, o tema está superficial. Lembrando, a banca queria que vocês trouxessem o versus, gente. A banca queria o versus, trazer essa dualidade no texto de vocês. Trazer tanto a ciência quanto a anticiência. Então, era nesse sentido que vocês deveriam produzir. Quem é meu aluno sabe que eu corrijo língua portuguesa, obviamente, que a gente vê vírgula, vê crase, vê concordância, vê tudo isso nas aulas. Eu corrijo exatamente tudo que os alunos erram nas redações. O que nós não podemos, mas o que mais importa, gente, para além das questões gramaticais, é a questão de conteúdo e estrutura. Se você não tem clareza no que é um artigo de opinião, as características do artigo de opinião, a função social de um artigo de opinião, o que pode ter no artigo de opinião e o que não pode ter no artigo de opinião, e para além disso, se você não consegue compreender a proposta, o comando, os textos de apoio, não adianta ter um bom domínio de gramática, um bom domínio de língua portuguesa. O foco deve ser saber o gênero e saber interpretar a proposta. Porque aí depois você vai trazer aquilo que a banca solicitou dentro da estrutura que é a solicitada pela prova. E aí, meu amor, é aí que eu entro. Eu entro corrigindo você, orientando você, pegando na sua mão e dizendo, aqui você poderia colocar, contém ironia. Aqui você poderia fazer um título nesse sentido. Dessa forma, o jeito que você colocou não está certo.
Dessa maneira, você poderia ter escrito de outra forma. Então, é aí que entra o papel da correção de redação. Trouxe esses dois artigos, um com a nota 59 e um com a nota 0, para que vocês que estão estudando para a UniOeste compreendam a diferença entre as duas produções. Tudo bem? Porque na hora da prova, meu amor, na hora da prova é você e você mesmo. Então você precisa ter esse domínio do tema, domínio do gênero, domínio da estrutura para chegar lá na hora e fazer uma excelente prova. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, me segue lá no Insta, meu filho, e bora escrever redação, né? Bora, meu filho, bora, bora, bora escrever redação, meu filho!